É lógico que a gente consegue ter esse diálogo, esse bom bate-papo que a gente está tendo aqui, que eu estou adorando, né? Porque a gente tem um propósito, né? É o que você falou no começo. Né? A gente veio por um propósito. Nós viemos por um propósito. É. Agora, eu não vejo hoje o propósito. Eu não enxergo hoje na política um propósito, eu não enxergo hoje nas pessoas um propósito, eu enxergo as pessoas perdidas. Olha só quem tá de volta com a gente. Só que agora não é o Vira o Jogo. Agora é o primeiro episódio do Conexão Gente. E o Conexão Gente é uma das loucuras que o seu Fernando, o Juscelino, a Anne, eu e a Solange, a gente bolou no final do ano, que é trazer num podcast quem é importante pra gente, quem a gente ama, quem o mercado precisa conhecer e, mais do que isso, quem a gente quer perto da gente. Então, este rapaz que está aqui, que já tem carteirinha da Eunice, que é o seu Abraham Gurvitch, tá certo? Pai da Amanda, declarado, tá certo? Exato. Já fez o capítulo com a gente sobre humanização nas empresas. E você, por favor, apresenta seu convidado. Porque agora é Conexão Gente, amigo. Se conecta aqui. E, óbvio, na plateia, o Vitor Kopp com a gente, um querido, porque a gente não vai deixar ele embora, o professor Taborda, ele vai ficar com a gente. Daqui a gente volta para casa. Bom, enfim, toma sorvete, tá? Então... Sorvete é no Morumbi. Sorvete é no Morumbi, é verdade. Mas você gostou? Então tá bom. Não é que as pessoas falam, o Vitor tá aqui, gente, não é um fantasma, tá? O Vitor está aqui, porque a gente fica falando, e o pessoal, você tá falando com o Além? Não, não tô. Tem gente, a Anne tá aqui, o Juscelino, então... Por favor, apresenta seu convidado e começamos o nosso primeiro episódio do Conexão Gente. Quando você me falou sobre esse projeto, eu pensei em trazer o Márcio Guerreiro. Boa. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Muito bom ter você com a gente. Legal tá aqui. Márcio... Aliás, eu adorei o astral aqui. Ó, você viu? Isso é família, aqui é tudo família. Aqui é... Bacana. Até a entrada é convidativa. O Márcio, ele é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos Regional São Paulo. Uau. E ele tem uma organizadora de eventos. Boa. Ele também é professor, foi professor por mais de 30 anos na área de comunicação, né? Comunicação. E então ele juntando o conhecimento dele de comunicação com o conhecimento dele de eventos, fez uma mistura bem interessante e ele traz bastante conteúdo sempre que ele participa de alguma atividade do setor. Eu achei que eventos tem tudo a ver com conexão de gente. Então eu sugeri que ele viesse, ele aceitou de primeira, você também aceitou de primeira. Então tá aí o Márcio Guerreiro para falar com a gente. Muito bom. Aproveitando, falando que estamos ao vivo aqui, ó, no Instagram. Oi, estamos ao vivo. Espero que ela esteja assistindo, pelo menos. Eu rezo para que alguém esteja aqui. Não tô brincando. A gente teve uma audiência legal no Vitor, tal, não sei o quê. Então, o microfone é teu, professor. Seja bem-vindo. Como eu te trato? Professor, doutor, diretor, presidente? O pessoal do futebol. Márcio. O pessoal do futebol me chama pelo sobrenome Guerreiro. Tá. Né? Então, eu sou conhecido aí. Cadê o Guerreiro? Mas é um bom sobrenome. É um bom sobrenome. É um bom sobrenome. Tem muito a ver com a minha história de vida, é um bom sobrenome. Então começamos por ela. Conta um pouquinho da sua história de vida, pode ser? Pode. Sou filho de pais professores, minha mãe é professora, meu pai professor. Nada acontece por e acaso. Bancário. Eu perdi meu pai com 17 anos, ele faleceu com 19. 46 anos de vida. E aí, de lá para cá, faleceu em 81. De lá para cá, é uma vida de muito trabalho e muita batalha. Né? E valeu a pena, né? E valeu a pena porque a vida nos ensina com todas as dificuldades. E a minha última batalha foi que eu peguei Covid em 21, fiquei 30 dias internado, 12 entubado, né? Falaram que eu morri, me ressuscitaram, sei lá, porque eu não lembro nada disso. Mas quem é guerreiro não morre fácil, amigo. Pois é. Esse é um bom lema, inclusive, né? Quem é guerreiro né? Mas então... a última batalha difícil assim, eu acabei vencendo, que foram... Tem algumas sequelinhas, mas
Tá aí para contar a história. Exatamente, né? Nada que impeça de praticar o meu futebol e fazer os meus eventos. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. E essa coisa de eventos? Agora é com você, porque a conexão é essa, né? Ele se apresentou. E aí? Agora você fala um pouco sobre essa área de eventos, o que isso impacta na nossa vida, né? Porque a gente estava gente... conversando antes para ver o que é as besteiras que a gente ia falar aqui, mas... Você sabe que seu podcast é um dos mais escutados, né? Você sabe? Que bom. Então o Fico negócio feliz. é... bom. O negócio é... Abrão a pessoa... Ele é fera, meu. Ele tô te é meu falando. conselheiro. Eu escrevo um monte de besteira, mando para ele e falo, não é assim. Né? Porque para mim é pá e bola. Pá, pum, bateu, levou. Né? Ele não é da Bessarabia. É isso que eu ia falar. Juro que... Então, isso aqui, como é um papo de amigos, o que acontece? A gente tem a mesma origem. Os nossos avós, meus pais, né, vieram de uma região que hoje chama Moldávia, que antigamente era Bessarabia. Então a gente liga todo dia um pro outro e fala assim: Oi, tá doendo. Aí ele fala: Não tô escutando, o aparelho não tá bom. Que era uma galera que, assim, os caras, nossa, era um teatro, não era uma família, era um teatro. Eu tô numa fase, tô tentando melhorar, né? Mas eu tô numa fase assim que bateu, levou. Não, isso não é assim, bom. Eu penso assim. Não liga pra ele antes. Então, mas assim, eu penso ainda que as pessoas têm que ter um bom senso. Não. Até mesmo para fazer colocações. Né? Do nada alguém joga um negócio lá, eu falei, não é isso, você tá louco. Então, né? Mas a gente tá nessa. E uma boa técnica é liga pra alguém antes. Eu ligo pro Abel. Não, liga direto. Eu ligo pro pai dele. É muito engraçado porque a gente se reencontra com pessoas que a gente ama, né? E eu não sei você, mas eu sou totalmente contra o WhatsApp. Não a ferramenta, calma. Mas passou do segundo recado, liga. Então, mas você não pode ficar. Manda recado. Levanta o telefone e fala. É assim, alguns das pessoas que trabalham comigo, você é velho mesmo. Você gosta de ligar. É lógico. Assumo. Eu gosto de ligar, eu gosto de ouvir a voz, porque eu escrevo de um jeito, você lê do outro, dependendo do seu humor. Não, o mais legal... Não, o mais legal não é isso, Márcio. O mais legal é quando mandam os emojis. E você é obrigado a entender e decifrar o que está escrito. Aí aparece um cara triste, do lado aparece um rindo, aí aparece 3 com a mão assim, aí você fala... E aí, assinando. E ele é o cara da comunicação. Assinando eu te amo. Coraçãozinho. Pô, não dá, né? Mas e aí? Essa parte de eventos, o que impacta a gente? Vocês ficaram um tempão. Foi uma das áreas mais impactadas, inclusive. Mas vamos falar para frente. Eventos é pura conexão entre pessoas, né? 1000%. Eventos, você tem vários tipos de eventos. Você tem eventos sociais, onde as pessoas se unem para celebrar alguma coisa. Você tem eventos técnicos científicos, onde as pessoas se reúnem para trocar conhecimentos e trazer as novas tecnologias e as novas descobertas em prol da humanidade. Você tem eventos esportivos e entretenimento, culturais, então, e sempre tem a ver com o encontro de pessoas, tá certo? Além disso, como nós fazemos parte de uma associação, do lado de cá também tem um encontro de pessoas. Então, você vai organizar um evento, então você precisa de fornecedores. O evento ele tem uma rede de fornecedores bem grande, que a gente chama de cadeia produtiva dos eventos. Então, você precisa de conexões. Então, preciso de uma tela de LED de sei lá quanto. Sim. Quem tem para... Eu, por exemplo, o meu prédio vai sofrer uma poda de árvores e vai ter que desligar a eletricidade. O fio da atenção. E aí nós temos que alugar gerador, porque não vai ficar 3 dias desligado, entendeu? E eu peguei dentro do meu hall de conhecimentos nos eventos quem aluga gerador para Porque eventos. Normalmente tem grupo gerador em evento. Exatamente. Então você tem conexão de pessoas de tudo quanto é jeito em eventos. E aí eu trouxe um organizador de eventos. Dentro da conexão de pessoas você tem a forma de se comunicar, né? Sim. Então eu trouxe um comunicador e um organizador de eventos para trazer como é que junta tudo isso e dá certo? E aí, como é que junta tudo isso e dá certo?
Tem que dar, né? Evento sempre tem que dar certo. Senão você separa o E do resto, fica evento. Vai embora, né? Aí não dá nada certo. Mas é um pouco disso que o Abraham falou, né? A nossa função é reunir pessoas com algum propósito. Seja ele social, seja ele comercial. Qual é o propósito dessa reunião? Eu vou fazer uma feira, eu vou apresentar produtos, eu vou ter diversos clientes, esses clientes querem falar com os seus clientes, então eu tenho que reunir todo mundo para que eu possa ter um propósito comercial. Eu vou fazer um casamento, uma festa de aniversário, eu tenho um propósito de comemorar ou o aniversariante ou o casal que está se casando, né? Então, essa é a nossa magia, né? É fazer com que tudo isso aconteça. Agora, para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter um checklist enorme de responsabilidades para que tudo ocorra de maneira redondinha e dê certo, né? Então, é lógico que você não consegue agradar todo mundo, né? Mas você procura agradar o máximo possível de pessoas dentro daquilo que foi proposto, dentro daquele briefing, né? Que o cliente, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, passou para você poder organizar. Então, a responsabilidade é muito grande. Uhum. Né? É enorme, porque você vai trabalhar com pessoas, se você fizer algo errado, uma coisa mal feita, vão falar mal do casamento daquela pessoa, do aniversário daquela pessoa, ou você pode contribuir para prejudicar uma determinada marca. Você pode arranhar uma determinada marca. Isso não é legal. Então, a responsabilidade é muito grande de um organizador. Você sabe que eu tenho muita curiosidade de te fazer uma pergunta. Não sei se eu posso. O que você quiser. É que eu acho assim, eu não sei qual é o percentual de gente que pede coisas pra você e que você para assim e fala assim, ele tá pedindo uma coisa que não é o que ele quer. Como é que você explica pro cara que o propósito dele não bate com aquilo que tá na cabeça dele? Então. Que ele tá imaginando uma coisa, tá te pedindo uma coisa e tá querendo que aconteça uma terceira coisa. Exatamente. Não é isso? Ou tô errado? De repente... Toda hora acontece. Tudo isso, não é isso? Ainda bem que você é um cara de comunicação, porque eu fico desesperado. Eu fico desesperado. O cara pede isso, evento, mas não quer que isso aconteça, mas não quer que não encaixe. Eu perguntei pro Vitor agora, falei, Vitor, você acha que vai funcionar isso aqui? Ele falou, vai. Eu falei, então tá bom, graças a Deus que um matemático físico falou que funciona, porque... Não, tem. Às vezes, assim, a pessoa quer uma coisa e pede outra. Mas não é isso, então. Então vamos lá. Olha o que você pediu. Né? Então, vamos arrumar ou jogar tudo fora e refazer o que tem que ser feito da maneira como você quer. Né? Então, isso acontece bastante. As pessoas hoje têm várias ideias e se você pegar todas as ideias delas, às vezes não dá um quebra-cabeça, você não consegue montar. Então, você tem, com a sua experiência, ajudar a montar esse quebra-cabeça que é a realização desse evento. E qual foi o mais louco que você já fez? Você pode falar, não precisa citar o nome, mas qual foi assim aquele perrengue que você falou, cara, nem eu acreditava que... nem eu. Teve um Maximídia. Maximídia era um dos eventos, até acontece hoje, mas ele era um WTC. Eu tinha 12 estandes para fazer. Aí o montador falou, não vou dar conta, eu vou embora. Foi embora. Deixou os 12 estandes no chão. E era assim. Lá vai o Márcio com a parafusadeira. Exato. Era assim. Os principais jornais da cidade e do estado de São Paulo. Quer dizer, você ia estar na mídia de qualquer jeito. Aí... Imagina. Aí falei, meu Deus. Sentei, olhei para todo mundo. Eu falei, eu conheço aquele cara ali. Anotava. Eu conheço aquele ali. Anotava. Reuni minha equipe e falei, vamos partir. Vou chamar os donos das montadoras que estão aqui, que eu conheço, e vou pedir ajuda. Me empresta funcionário, tal. E aí eu fui ligando para um, para outro. Eu entreguei os estandes. No primeiro dia meio todo e no segundo dia eu arrumei. Mas eu entreguei... Fui xingado, fui de cliente em cliente, pedi desculpas, o cara me abandonou, tal, porque
o que eu fiz? Eu fiz um pré-montagem no galpão, graças a Deus. E os caras deram o aval. Viram que tudo existia. E aí foi o pior perrengue que eu passei na minha vida. Mas eu entreguei. Eu dormi nas docas do WTC. Eu tive funcionário que dormia no elevador, subia e descia meia hora para descansar, porque ele resolveu pintar um dos estandes e pintar aquilo lá. Graças a Deus, hoje tem outros materiais, né? Mas a gente tinha amaciar, pintar. Um saía para comprar tinta, outro não sei o quê, e a gente eu imagino. Só trabalhando nisso. Então, esse foi o meu pior momento. Mas, graças a Deus, eu tive esse pior momento porque serviu de amadurecimento, serviu que não é só a relação de amizade que vai te ajudar, é uma relação comercial, é uma relação profissional. Sim. Entendeu? E uma coisa bacana, eu fui em todos os clientes, sentei na frente deles e eu falei, 1000 desculpas. Gestão humanizada. Né? Não, tá bom, não sei o quê, me dá um desconto. Aí fui negociando, aí teve um processo comercial. Mas isso daí me deu uma bagagem muito bacana. E é saber atravessar essa adversidade e trabalhar a gestão do problema. Porque o organizador não é só mandar fazer. Ele tem que entender daquilo que ele faz. Então, se você mas você está lá no seu escritório, falando com o cliente, eu peão aqui montando. Eu vou lá, eu acompanho. Quando tem que almoçar com o meu funcionário, com o montador, eu sento no stand com o cara no chão e como a marmita junto com ele. Se tem que varar, vamos comer pizza, pão, mortadela e Coca-Cola na madrugada e vamos junto. Tamo junto. Né? Então, isso é importante, é você saber falar. O cara lá em cima que decide, que paga a conta, e o cara lá embaixo que faz a montagem e que vai garantir o teu sucesso. Isso é super importante. É a valorização de todo o processo humano. Independente do nível que ele está, não tem gente mais importante ou menos importante. Todos são importantes. Na cadeia, todo mundo é importante. É lógico que a gente tem os arrogantes, você tem o cara que eu mando, eu faço, você manda. Não é que você manda, você passou o briefing, fechou um negócio comigo e eu vou cumprir isso que nós combinamos. Se você mudou de ideia, então vamos sentar e dentro da sua nova ideia vamos ver o que você consegue fazer. Não é assim, não. Não é assim, não. Então, às vezes você fala uma coisa no momento do calor que não vai agradar, você pode perder um cliente, como já aconteceu comigo. Mas, na maioria das vezes, você tem que pontuar os riscos para esse cliente entender. Eu lembro... Aliás, teve o Luiz da Tivit, um abração para ele. Ele teve aqui, ele estava contando que um dia ele fez um evento na empresa que ele trabalhou, e aí os caras queriam nesse dia, e foi o dia que teve Jogo do Brasil. E ele teve que desmontar e montar o evento para que todo mundo continuasse no evento. Então, imagina fazer o evento, para tudo, assiste o jogo e continua o evento. Então ele contou aqui, ao vivo, vale a pena assistir o podcast dele, do Luiz Carlos da Tivit. Essa é uma coisa. Agora, eu uma vez fui dar uma palestra para uma empresa de luz, de lâmpadas de luz, né? Enfim, isso aí. E foi muito legal, porque eles fizeram todo um projeto de stand, tudo legal, tudo bacana e tal. Imagina, premiado. E, sabe, deve ser isso, né? Deve ter premiação para stand. Tem. Deve ter um concurso, aquela coisa toda. E o cara chegou no stand, né? E ficou todo feliz. Chegou, tava lá montado do jeito que ele viu. Aí ele pegou, olhou e falou: mas que coisa engraçada. A lâmpada é do concorrente. Eu já tive cliente que aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo com uma fábrica de pneus. Como pode? Vocês estão loucos? Não que fique em Osasco, né? Nós tivemos que trocar os pneus dos carros pelos pneus do fabricante que nos contratou. Não, mas e o negócio? Stand ligado, entendeu? E acontece, a lição sai correndo, e apaga o stand. Como é que apaga o stand? Não apaga? Não apaga, então. Tem. Então, tem umas coisas que a gente passa que é tudo história, né? Tudo... Agora, eu venho discutindo com algumas pessoas do setor que, assim, muita gente não aproveitou o pós-pandemia,
ou a pandemia para estudar e se renovar. Ah, a gente falou sobre isso. Um parênteses importante, a gente falava 5 vezes por dia. Tanto é que a história do podcast nasceu e até hoje a gente faz o balizamento, eu, você e o Fernando, cada capítulo a gente senta e estuda tudo, tudo. E 6 horas da manhã ele já me liga. Capítulo bom, tal, não foi? Então, tem que estudar. Tem que estudar, não adianta. Né? Olha o menino aí, ó. Eu tenho uma filha de 15 anos que sai daqui correndo, eu vou buscá-la na casa dos amigos, porque ela tá chegando da praia com os amigos. E eu conversando outro dia com eles, falei, não adianta, gente, vocês têm que estudar de qualquer jeito. E eu estou completando esse ano, vou virar um homem sexy, sexagenário, e eu estou estudando, eu estou me reinventando. Né? Por quê? Porque a gente não vai conseguir acompanhar e a nossa idade adulta, ela está crescendo e você tem que continuar sendo produtivo. E como que eu vou falar com essa geração Z que está chegando, que daqui 3, 4, 5 anos está tomando conta das decisões das empresas? Sim. Que é o que a gente estava conversando do WhatsApp. É a geração do touch. Passar briefing pelo WhatsApp, não sei o quê. E nós, do setor de comunicação, do setor de eventos, nós temos que nos conectar. Nós temos que estar, mesmo que for um mínimo de tempo, presente com as pessoas com quem desejamos trocar ideias, trocar informação, vender produtos. Eu acho isso ainda muito importante. Né? Eu vejo, outro dia conversando com a minha filha, ela... pai, eu tenho um amigo na França, eu tenho um amigo não sei aonde, tudo pelo WhatsApp, tudo por rede social. Isso quando ela não está lá. Isso quando ela não está lá. Né? Porque a gente estava falando isso no almoço. Eu tenho 3 filhos. Um está no Brasil, uma parte está aqui, parte nos Estados Unidos, e o Rafa, que sei lá onde ele vai inventar de ir, mas vai voar. Vai voar. O mundo não tem mais limites. Não tem. Não tem mais limites. Então hoje, comentamos isso hoje no almoço. Meu filho trabalha com sistemas, o caçula. O Michel trabalha com assessoria de imprensa. Aliás, um beijo enorme. Vamos botar a foto do Léo. Meu neto tá ficando uma coisa de louco. Não é por nada. Vamos ter que falar do meu Léo. Então, um beijo pro Michel e pra Renata, minha filha. Né? E a gente tá falando isso hoje. Meu filho caçula, Guerreiro, chegou para mim. Eu falei, Rafael, o que você faz da vida? Aí ele falou, não adianta eu te explicar, porque você não vai entender. Eu falei, Rafael, eu sou formado em engenharia, eu fiz administração, eu tenho 3 pós, tenho MBA, explica. Aí no meio da frase que ele começou a explicar, eu falei, eu não estou entendendo. Então, eu literalmente não entendo o que você faz. Eu não consigo. É impressionante. Vamos fazer um retrospecto da nossa educação. Tá. Né? Na nossa época, eu vou falar da minha época, vai. Não, nossa, é tudo sexagenário, que eu tô com 59. Eu também tô. Esse eu vou 60. Esse é o mais velhinho de tudo, ele vai entregar o ouro. Entendeu? Eu já entreguei lá no ouro. É verdade, assista o podcast dele. Então, ele, quando nós nascemos, na nossa infância, a gente brincava. No quintal. No quintal e na rua, né? Eu capotei um tratorzinho que eu tinha no jardim. Eu subi de bicicleta em cima de um Fusca. Quebrei 2 vezes o braço e uma perna. Não, mas a gente vivia. Eu tenho 2 cicatrizes. Você lembra que a gente tinha um Murachowski? Uma aqui atrás de corrida de patinete. Não, a gente lembra que esse era um médico, tadinho, deu sendo um bom lugar. A gente brinca, tinha um médico na comunidade judaica que a gente falava que a gente apertava o botão, ele enfaixava o dedo. Porque você lembra? Ele safa o dedo. A gente vivia quebrado. Então, é verdade. Não eu tenho a ponta de um dedo aqui, ó. Eu fui jogar bola, pendurei na trave, a trave estava podre, veio, cortou o dedo aqui. Aí eu vou fazer a unha de vez em quando, eu peço 10% de desconto, né? Só tenho 9 unhas. Brincadeira, gente. Então, na nossa infância, a gente brincava, na adolescência estudava, na juventude trabalhava e na nossa idade, hoje a gente estaria aposentado. Então eu trabalhava 12 meses, descansava 1. Isso. Né? Hoje isso acabou.
A tecnologia hoje nos permite estudar, trabalhar e brincar E viver. e viver tudo ao mesmo tempo. É a música. A vida é boa com vocês. Né? Vamos viver. Não é? É isso, vamos Então, viver. hoje você pode fazer tudo Isso aqui é um exercício de ao conexão mesmo e vida. tempo. Só que para eu fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma coisa chamada conteúdo. Aham. E da onde eu pego esse conteúdo? Aonde eu pego esse conteúdo? Estudando. E o Nick, por favor, Né? assista os podcasts. Seu Fernando Vítolo, por favor. Sabe, Né? hoje ele soltou um sobre inteligência artificial. Não perca a oportunidade. Sabe, é o tempo da esteira. É o tempo de você fazer exercício, é o tempo do trânsito, é o tempo do... Ao invés de ficar, sabe, põe um podcast para ouvir, é pra tua vida. Uma coisa que você aprenda. Uma coisa, já tá valendo. Exatamente. Hoje, os meus canais são YouTube, Spotify. Spotify, Mas é isso mesmo. Instagram, alguma coisa. E são 2 ou 3 canais de televisão, o resto filme. Mas é isso mesmo. Né? E eu sou um cara que eu gosto muito de filme. Eu tenho 2.000 DVDs Uau, e 1.500 CDs de filmes e músicas. Tá tudo encaixotado. que demais, que demais. É, eu gosto. muito. Eu Gosto muito gosto. de shows, aprendo muito com o que é apresentado dentro dos shows, a tecnologia, a organização, Isso enfim. é Né, interessante isso me ajuda, falar, né? porque o organizador de eventos ele vai no show, que é um evento, e ele curte o show, mas ele fica prestando atenção no que está sendo feito ali. É interessante. Isso aí. Eu tenho algumas discussões com a minha namorada. Ainda bem que ainda tenho namorada, né? Se Não, eu- para. eu tenho Agora esposa, depois não é me a complica cuidadora. a vida. Pelo amor de Deus. Não, é que eu sou separado. Ah, né? não, Tenho não namorada, tem, tudo. não. Né? Adoro. Eu amo a dona Né? Solange. Só que daqui a pouco, Não, se eu tivesse não, que não. arrumar alguém agora, seria a cuidadora, né? Eu não largo a dona Solange. Mas Não, o... mas eu estou muito feliz. Não, mas é uma coisa louca, porque eu tava comentando, né? Tô falando muito do Vitor Kopp, tô falando muito dele, porque eu fico imaginando, e sempre a gente aprende com alguma coisa que a gente viu. Só que não adianta você ser engenheiro de obra pronta. Não. A gente estava discutindo o Apollo 13. Hoje todo mundo está falando. Agora, imagina que você está lá em cima, numa lata de sardinha, encapsulado com 2 caras a mais, sabendo que aquilo que você está respirando vai acabar. Como é que você se vira com o que você tem na mão? Se der esse exercício hoje aqui na Terra, metade não resolve. Não resolve. Metade não faz. Não faz. E não calcula a reentrada. Com tudo que a gente tem em inteligência artificial. Né? Eu estava discutindo essa semana sobre dados. Dados. Os dados que a gente tem, todo mundo fala de inteligência artificial, você fez um podcast. Gente, os dados que a gente tem são incipientes, a gente não chega. Os dados que tem, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem. Essa geração que está chegando, eles têm uma oportunidade assim de ter conteúdo, de entender um pouquinho de tudo. Eu gostava muito do Jô, que ele sabia conversar muita coisa. Né? Uma das grandes Demais, cabeças saudades dele. Que nós tínhamos aí. Ele sabia conversar de tudo, lia bastante, né? E eu acho que a gente tem que não entender de tudo, mas saber um pouco de tudo que acontece. Isso é muito a nossa tradição. Né? Até mesmo para a aprende, gente poder estuda. conversar com diversas pessoas. Sim. Né? Você sabe o que é engraçado, Guerreiro? Quando eu fui tirar carteira de motorista, meu pai virou para mim e falou assim, a sua carteira tem que ser profissional. Aí eu falei, pai, mas por quê? Ele falou que você tem que saber dirigir tudo. Caminhão, bicicleta, trator, não quero saber. Você vai lá e faz prova de tudo. Tudo. Porque isso, no mínimo, faz você ter um prato de comida digno. Não quero saber. Você pode parar de fazer tudo, mas você vai saber dirigir. E isso vai te trazer então, olha minimamente que uma profissão. interessante. Na época dos Não é? nossos pais, quais eram as profissões? Dentista, médico, contador, bancário, engenheiro, advogado. e advogado. Tinha Isso. 6. Tinha 6 caras. Tinha 6 profissões. Hoje, eu sou youtuber. Não. Eu sou influencer. Né? Sem menosprezar essas sem profissões, menosprezar, mas são profissões né? novas. Não, mas São falaram que tudo que se profissões inventar novas, agora, daqui né? não sei quanto Mas tempo, até o Fernando pra já pode eu falar. ser- Daqui quanto tempo vão ter profissões novas? Você escutou isso aqui? Não. 2 anos. Né? Não, aqui entre nós, qual é a sua profissão hoje? O Fernando tá aqui, tá, gente? Qual é a sua profissão hoje? Eu sou um empreendedor. Empreendedor. Empreendedor que faz o quê? Explica pra mim. Comunicação. De que jeito? Podcast, TikTok, Instagram. Redes, né? Essa é a mídia. Não, mas essa é a mídia. Ó, você quer ver dentro disso Essa que é a você tá mídia. falando? Rádio. Dentro disso que ele está falando, eu estou desenvolvendo um curso de turismo, que eu segunda-feira vou ter a segunda reunião,
e para uma universidade que é cliente nosso, né? E a gente faz aplicação de provas para ele no Brasil inteiro, para essa universidade. E a gente está desenvolvendo um curso de turismo. Como o curso é EAD, olha o grande desafio que a gente tem que ter. O professor. Eu não posso ter o professor comum, porque o professor comum, ele não sabe falar em vídeo e ele não sabe se comunicar em vídeo. Agora, eu tenho que achar um professor, youtuber, tiktoker e por aí vai. E ainda tem que colocar o acoplador do celular feito pelo professor Celso Taborda, do Senai, certeza, porque... Então, mas lógico, como é que posiciona tudo isso? Exatamente. Então, assim, e outra coisa, né? Eu estava ouvindo, eu ouço muito futebol da Jovem Pan com o Vampeta, o pessoal deles lá, e o Vampeta falou assim, pô, ainda bem que a gente tá voltando presencial, porque eu não aguentava mais ficar na frente de um computador com tanta live. E o que acontece hoje? Você não consegue prender a pessoa por mais de 10 minutos na frente do computador. É isso mesmo. E como você vai dar uma aula hoje na frente do computador? Mas é isso. Né? Então você tem que criar artifícios, você tem que ser um belo de um comunicador, né? E não só o professor didático, passar didático, mas eu tenho que saber passar hoje por uma telinha. Se não for o computador, o celular do cara. Formas diferentes de se conectar com pessoas. Nós estamos fazendo agora. A gente trabalha com isso. Tá? São modelos matemáticos, são modelos ligados à empresa, ela pede. Nós vamos ter agora, semana que vem, 200 pessoas no presencial e 1.000 no virtual. 200 vão estar fazendo isso e montando isso na frente de todo mundo. 1.000 vão estar no virtual recebendo uma imagem e montando isso no virtual. E depois vão receber o físico. Esse é o mundo que a gente está vivendo, não adianta. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas então, abre oportunidades, né? Eu acho maravilhoso. É bacana. Eu acho maravilhoso. Sabe? Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente, inclusive, teve uma turma de trainees, né? Que a gente terminou. A gente montou uma sala de metaverso com eles. Na sala. Então, o metaverso é outra coisa que é para discutir, né? Não é para nossa geração. Eu acho que até é. Ainda não. Ah, vamos. Nossa geração, posso falar? Eu tenho uma expectativa que é assim, eu virei pro meu filho e falei, Michel, quanto mais? Ele falou 30. 30 o quê? No mínimo 30, pai. No mínimo 30. Eu vou fazer 60. Meu, teu coração tá zerado. Porque eu sou penta, né? Eu tenho 5 stents no coração. Então, tá tudo desentupido. Se você se cuidar, e aí um beijo especial ao professor Marcel Miri do SESI, que me ensinou o valor da vida, então o valor do treino, tá aí a gente discutindo. Eu, 5 horas da manhã, vou lá e treino, quer caminhar, quer fazer a parte aeróbica, a gente vai longe. Então não tem essa, é no mínimo 30, bem. Sim. E aí depois... Não, assim, porque eu falo que eu acho que o metaverso não é para nossa geração, mas é para a gente, pelo menos, entender e implantar. Sim. Né? É a comunicação do futuro. Eu vou sentar numa mesa de reunião com você através do computador e vamos discutir de igual para igual. Eu acho que o metaverso ele tem uma função muito maior. Eu tive num congresso da BEOC Nacional em Balneário Camboriú, né? E o rapaz que estava falando sobre metaverso, ele falou assim, a função do metaverso, ela está sendo hoje vendida de uma maneira totalmente errada. Ela é uma função de instrução, ela é uma função de educação. Então, por exemplo, eu estou num resort, o resort é muito grande. Se eu transformar o meu resort, se eu colocar o meu resort dentro de um metaverso, tá? Eu consigo treinar a pessoa, todos os meus funcionários. Porque hoje eu tenho um grande problema de mão de obra. Sim. Todos os setores. O setor de eventos tem problema de obra, o turismo tem problema de mão de obra, né? O pessoal de hotelaria de São Paulo foram nas igrejas buscar expatriado para trabalhar, porque o brasileiro hoje mudou o foco de trabalho. Sim. Ele percebeu que em casa, ela fazendo um bolo, fazendo uma comida, ela ganha o mesmo que sobrevive, ela ganhava. vive, e o vive rapaz, melhor. E o homem, ou trabalhar de moto, ou trabalhar de Uber, ele vai ganhar até e faz o horário que ele quer. Tá? E Sim. não precisa trabalhar sábado e domingo, madrugada, nos eventos na hotelaria. Então,
o metaverso, ele vem ajudar nessa parte de treinamento. Sim. Ainda é caro? É caro. Tá? Mas eu vejo o metaverso nessa parte. Eu não vejo... Eu posso vender uma cidade, posso vender um terreno, posso vender uma bolsa de luxo, igual foi vendida, $300 mil, uma bolsa do mercado de luxo, mas só a pessoa tem, mas ela não pode pegar. Sim. Né? Que loucura, né? Tem umas coisas assim que mas disputa eu que posso fazer um lançamento de uma coleção... Não conceber isso, né? gastar esse volume numa coisa que você mas é uma coisa que é surreal. nem o se Bitcoin. você pudesse pegar... O Bitcoin. O Bitcoin é isso. O Bitcoin, quem inventou? Então, da onde? Da onde surge? Da onde esse mercado que é totalmente volátil, deve ter alguma equação matemática, deve ter alguma coisa que tenta explicar, porque eu não consigo. Entendeu? Mas é uma coisa... O Dave já tentou explicar também. Mas eu acho que esse é um mercado que nós temos que estar inserido. Sim. Então, por exemplo, eu vejo... eu trabalho com treinamento. E eu vejo a diferença. Vamos levar para a sala de metaverso. E eu tava com galera de 20 e poucos anos. Isso daí pode ajudar bastante no metaverso. Sim, mas mesmo assim... Você pode criar as peças, o cara entrar junto com você e ele montar junto com você. Quando chegar o físico, ele ter na mão, ele já sabe como fazer. Exato. Mas é esse o negócio. Né? Ele não quer ficar sem ter o físico. Então. Não quer. Lógico. Né? Ele não quer. Então, o experience, na verdade, de estar junto, de promover um negócio. Por exemplo, isso aqui é um evento que a gente vai fazer, que a gente fez E aí, é uma coisa louca, a gente fez uma McLaren com 3,80 metros com 220 peças, onde cada peça é um participante do evento. E a gente vai montar o carro. Então, cada um que está lá faz parte do conjunto. Não dá para faltar peça. Você não pode faltar na minha empresa. Você imagina que loucura. E ele vai levar isso como... Eu estou organizando uma convenção, você me dá uma ideia. Espero que você me leve junto, mas tudo bem. Tirando isso. Você está dentro desse contexto, aí vamos conversar. Então, vamos conversar em off. Eu sou o terceiro cara da comunidade judaica que você conhece. Isso, o grande encontro do Conexão Gente é trazer pessoas que daqui eles estão falando assim, cara, eles estão se juntando. A gente está se divertindo, me divertindo te conhecendo. Obrigado, também estou. Não, é divertido. Porque você fala assim. Aqui. Não, dá uma olhada. A gente faz podcasts curtos, porque aí o que acontece? Você vai ficar com vontade de voltar, e eu quero que você volte, e a gente quer que você volte. E o Vitor vai voltar. E nós estamos pensando em um monte de coisa. Então, é isso que a gente quer. Eu quero que as pessoas entendam que isto é conectar pessoas. Isso que você faz. Pega, até o Abrão, se eu estiver errado, você fala, eu vou comer um lanche no evento. Para pensar. O exemplo é dele, não é meu? Desde o cara que faz o queijo, que produz, que pega o leite, que faz não sei o quê, até a dinâmica no evento, até o cara da madeira certificada, até... Quantas mil pessoas estão envolvidas e que a gente está conectando hoje aqui? É um exercício de muita gratidão ter você aqui. Exatamente. E ter o Abrão aqui. Esse primeiro episódio é para mostrar que a gente não está sozinho. Não. E que a economia só vira... É uma frase tua, você podia até falar. Que empresário que não quer ganhar dinheiro? Não é? Sim. Para isso, todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar trabalhando e ganhando. É isso. Para poder consumir aquilo que a gente produz e vende. Agora, a gente só vai ter uma conexão melhor quando todo mundo tiver acesso a uma boa educação e bons conteúdos. Outro dia eu falei uma frase assim, me perguntaram. Eu dei aula por 30 anos, só na Universidade Metodista, fiquei 21 anos lá. Uau! E aí eu peguei os alunos do FIES. Né? E assim, eu tive que mudar o meu modelo de aula. E ali eu percebi uma coisa. Todo mundo tem que ter faculdade. Não, todo mundo tem que ter conhecimento. Faculdade não é para todo mundo, o conhecimento é. Então eu posso ter um conhecimento técnico, alguém pode ter um conhecimento técnico, que vai ganhar tanto dinheiro como o cara se tivesse uma universidade, uma MBA, não sei o quê. Eu tenho um exemplo para isso, se você me permite te cortar um minutinho. Semana eu obedeço. O projeto do primeiro Uno, que não sabiam onde colocar o step, e que foi um técnico que foi lá e virou o step e colocou no cofre do motor. E o cara ganhou prêmios por isso. O engenheiro, que tem faculdades, não pensou nisso. O técnico foi lá e fez. Exato.
né? Então, assim, o conhecimento é fundamental. Né? Eu ainda não perdi, mas um amigo meu se afastou porque ele falou, eu tenho MBA, não sei o quê, tal. Eu falei, tudo bem, mas hoje seu MBA no nosso setor não serve para nada. Desculpa. Você tem que voltar a estudar, né? Porque quando nós começamos a trabalhar, a gente falava em público-alvo. 2 anos depois, foi para Target. Agora é personas. Eu vou falar com personas. É tudo a mesma porcaria. Sim. Só que antigamente eu tinha 5 canais de televisão. Um deles falava com 80% da população, em determinados horários. Hoje, esse canal já não é mais tão relevante. Eu tinha uma editora Abril com a Veja com 1,5 milhão de exemplares. Hoje nem sei quanto está. Se tiver com 200 mil, olhe lá. E eu recebo no WhatsApp a revista. E eu nem sou assinante. Sim. Né? Então, assim, o universo de conhecimento mudou. A forma de você adquirir cultura mudou. Eu acho isso fantástico. Então, essa nova forma de adquirir conhecimento, de adquirir cultura, ela tem que ser repensada e retransmitida. Sim. E aí eu acho que eu teria muito mais inclusão do que exclusão. Eu acho que eu teria um país muito mais unido do que do jeito que nós estamos. Sim. Sim. Ter um pensamento único. A gente veio conversando sobre isso hoje, que é exatamente o quanto a gente pode compartilhar conhecimento. Trazer você aqui é compartilhar conhecimento. Exatamente. Trazer o Abrão aqui, o Fernando, assistir um bom podcast, abrir para discussão. Eu ligo pro Abrão, não tô brincando, eu ligo pro Abrão e falo assim, me explica o que está acontecendo, que eu não tô entendendo nada. De política, de país, eu não tô entendendo nada. E como ele tem uma linha de raciocínio muito, muito tranquila, ele explica para mim, porque a gente não entende tudo. A gente não entende. Então, não entendo. Às vezes eu tenho as minhas reações ogras, né? Sim, eu também sou meio Shrek de vez em quando. O pessoal me chama de Shrek, o pessoal me deu um Shrek lá em cima da minha mesa e tá lá junto. Eu andava com a gravata do Diabo da Tasmânia. Eu adorava o Taz. Tinha o meu chaveiro do meu carro. E aí, eu vinha com a gravata. E assim, eu bato de frente, a gente se conhece mais do dia a dia, um pouco mais de 2 anos, e eu aprendo muito com ele, porque eu não tenho... eu não tenho o mecanismo que ele tem de organizar as ideias e transformá-las em um belo texto. Né? Eu sou pai bola. Bateu, levou. Né? Bateu, levou. E assim, eu acho que a franqueza é o melhor negócio. Sim. Né? É lógico que a gente consegue ter esse diálogo, esse bom bate-papo que a gente está tendo aqui, que eu estou adorando, né? Porque a gente tem um propósito. Né? É o que você falou no começo. A gente veio por um propósito. Nós viemos por um propósito. Agora, eu não vejo hoje o propósito. Eu não enxergo hoje na política um propósito, eu não enxergo hoje nas pessoas um propósito, eu enxergo as pessoas perdidas. Para onde eu vou? É por isso que a gente está aqui. O que eu quero? É por isso que a gente está aqui. Né? Então, como eu tentar tornar-me uma pessoa relevante para os outros e principalmente para mim? É isso. É isso. Então, assim, eu acho que falta isso, né? Falta Acho que tem uma lição aí no que ele falou que é interessante, que apesar dele ser um professor de comunicação e ele ter muita experiência em ensinar os outros comunicação, ele é um ser humano e às vezes ele tem dificuldade de comunicação. Mas é por aí mesmo. Porque o ser humano não é só técnica, né? É emoção, né? É emoção. Então... Você sabe o que é interessante? A Solange devora livros. Minha esposa devora livros. E um livro que eu recomendo para todo mundo chama Diário Estoico. O Alexandre Flug, do SESI, indicou, a gente comprou. Leiam. É um capítulo por dia. Isso nós estamos falando da época de muitos anos. Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que a pessoa tem que ler.
Você pega isso que você está falando, está no livro que foi escrito há não sei quantos anos atrás, e a gente... Você fala, escreveram para mim hoje. Hoje. Aí eu abri o capítulo, que eu tenho essa mania, eu leio de hoje e sorteio um capítulo só porque... Imagina, você acha só isso? Não, eu tenho que ter 2. Pô, mas como? E hoje eu venho batendo nessa tecla e eu falei e continuo falando. O certo é certo e o errado é errado. Não tem meio certo, não tem meio errado. Se a gente começar a levar por isso, não vai. Senhores, é muito bom estar com vocês. Esse é o nosso primeiro episódio do Conexão Gente. Oba. Qual é a mensagem que vocês querem deixar? Qual é a mensagem que vai ficar? Eu falaria daquilo que eu venho falando. Estudem. O estudar é adquirir conhecimento, né? Para que você possa ser relevante para você e para o seu universo. Eu vejo isso, porque sem essa relevância, a gente vai ser o mesmo, ou vai cair num grupo dos minoritários que não acham que não teve chance, e a gente tem toda uma tecnologia aí para adquirir conhecimento. E só o conhecimento vai nos diferenciar dos demais. Eu vejo isso. Sensacional, guerreiro. Obrigado. Gratidão por você estar com a gente. Eu que agradeço, adorei. Meu mestre, e aí? Eu acho que as pessoas têm que se conectar, vocês têm que se conectar com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um pode ajudar o outro. E então eu acho que esse é o recado. Se conectem. Não importa qual é a ferramenta que você use para se conectar. Pode ser a tecnologia, pode ser pessoal, mas procure se comunicar da melhor maneira possível e nunca feche a porta. Uau! É isso, gente. Esse é o nosso primeiro Conexão Gente. Sejam muito bem-vindos. Aguardem os próximos episódios com muita vida, com muita vontade de viver, com muita vontade de fazer efetivamente, com muito conhecimento, mas eu acho que com muita humildade, de chegar, olhar para você e falar, não sei tudo. Tenho muito ainda por aprender e por fazer. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Conexão Gente. Gratidão, guerreiro. Gratidão, Bruno. Obrigado. Um beijo no coração dos dois.